Olá, gente! Hoje eu estou aqui com o Sérgio Barbosa. Prazer, Sérgio. Prazer é meu. Prazer receber você aqui no Papo em Casa, para esse movimento Homens Não São Inimigos. O Sérgio é filósofo, sociólogo, coordenador do projeto Tempo de Despertar do Ministério Público. O que mais, Sérgio? Fala aí que a lista é grande. Já trabalhei em bastante projetos. Já fundei uma campanha voltada para homens autores de violência, homens que desejam superar a violência contra suas companheiras, chamada Laço Branco. Participo também da campanha He for She e outras campanhas também existentes aqui no Brasil. Tá. Ô Sérgio, fala um pouquinho pra gente do Tempo de Despertar, dos números, como é que é o resultado depois do trabalho com relação à reincidência da violência. O projeto Tempo de Despertar é um projeto de políticas públicas criados dentro do Ministério Público pela doutora Maria Gabriela Mansur. Ele já existe há 5 anos, começou na cidade de Taboão da Serra e depois veio para a cidade de São Paulo. Já foram atendidos 124 casos de homens autores de violência. E a principal novidade é que desses 124 homens, somente 2 reincidiram. Ou seja, diminuímos muito a reincidência, visto que antes a reincidência era muito alta, beirando 67%. Nossa, é muito expressivo esse número, né? É um trabalho que dura quanto tempo, esse processo com esses homens? Eles foram enquadrados na Lei Maria da Penha, né? São esses homens? Sim, esses homens eles foram enquadrados dentro da Lei Maria da Penha por um crime que eles cometeram, e entendendo que como crime a dignidade da mulher, já que o nosso sistema carcerário ele está muito ruim, então o que a gente fez? Esses homens são encaminhados para uma série de aulas onde ele vai participar junto com outros homens com com o mesmo fenômeno, com o mesmo problema. E durante esses encontros ele passa por um processo reflexivo, de conversar, de aprofundar, para justamente sair dessa situação de violência da qual levaram eles lá. Nossa, muito interessante isso, né? E o processo dura quanto tempo? O processo dura de 4 meses a 6 meses. Depende de cada caso, cada situação. Em média, 6 meses ele fica com a gente para poder fazer um processo reflexivo e aprofundar, principalmente para sair dessa situação. Tá. E é uma equipe multidisciplinar que atende esse homem? A equipe do Tempo de Despertar é uma equipe multidisciplinar, composta por assistente social, psicóloga, advogados e educadores. E eu coordeno essa equipe na evolução do processo. Muito interessante isso. Tinha que ter mais, né? Tinha que ter muitos núcleos. Sim, o Tempo de Despertar é uma primeira iniciativa de uma política pública. Já existem outras iniciativas, mas essa é a primeira dentro de uma política pública, justamente obrigando o Estado a desenvolver mais projetos dessa forma. Tanto é que em Taboão da Serra foi a primeira cidade que teve uma lei impondo, né, aos gestores a execução desse curso, desse projeto, uma vez no primeiro semestre e a segunda vez no segundo semestre. Mas é muito pouco, né? No estado de São Paulo existem pelo menos 9 grupos atuando com homens autores de violência, mas é muito pouco em relação à quantidade de mulheres que são agredidas todos os dias no estado de São Paulo. Tá. Ô Sérgio, o que você identifica que vira a chave na cabeça desse homem? Por que ele não reincide? O que muda o fato de vocês fazerem esse trabalho de acolhimento? O que é a virada de chave? O projeto Tempo de Despertar, ele trabalha com essa consciência. Ele coloca ao homem a responsabilidade, o protagonismo de decompor esse machismo que é naturalizado. Então, durante as sessões, a gente apresenta alguns temas onde esse homem vai expondo as suas ideias. E, ao mesmo tempo, ao escutar outra ideia de outro homem, ele também vai se avaliando naquilo que ele também cometia. E aí, à medida que o grupo vai avançando, a gente vai aprofundando e trazendo novos elementos, como, por exemplo, a questão da dignidade, da cidadania.
E nesse percurso, o que a gente muda a chave é a percepção do outro. A gente trabalha com uma coisa muito importante, que é a alteridade, né? Entender que o outro é tão digno quanto você, e daí, da essa alteridade, a gente parte para empatia, que é o segundo processo, né, de criar empatia em relação a outra pessoa, a outra situação. Não só a mulher, mas também a questão da raça, a questão da diversidade, a todas as outras questões que não fazem parte a ele. Então, trazer a empatia como um processo de transformação. Tá. E você percebe que esses homens, eles trazem o peso do machismo, né, dessa cultura machista. De que forma? De que forma que isso agride tanto esse homem também? Porque o machismo agride a mulher, mas agride o homem também, né? E é isso que a gente quer discutir nesse espaço. E o que você percebe nesses homens que é, assim, gritante? O machismo está espalhado em toda a sociedade. Não podemos achar que estamos livres, nós homens, do machismo. Todo dia eu tenho que me policiar, todo dia eu tenho que, eu, Sérgio, olhar para o meu machismo e falar, hoje não. O machismo, ele está tão envolvido na sociedade que mesmo a omissão, se você se omite, se você se cala, já é um machismo. Quando você vê uma situação em onde uma mulher passa por uma situação de violência e você se cala, você está sendo um machista por omissão, por silêncio. Esse machismo vem desde a educação. Infelizmente, nossa estrutura, nossas escolas, elas formam o menino e a menina, o menino para exercer o machismo, a menina para se submeter ao machismo. Então, homens e mulheres estão convivendo com o machismo e muitas vezes nem se percebem, né, que estão envolvidas no machismo. É necessário uma oficina, é necessário um curso, é necessário uma palestra para mudar esse perfil, mudar as estruturas dessa sociedade. Agora falando um pouquinho do Sérgio. O que você aprendeu do que é ser homem, do papel do homem? Você, lá na sua meninice, como diz. Ao longo do tempo, eu aprendi que ser homem é principalmente dar vazão aos sentimentos. Escutar o que está acontecendo internamente. Não privar nenhum momento, nenhum segundo das emoções, porque isso pode virar uma panela de pressão e a qualquer momento isso explode. E as pessoas mais próximas é que podem sofrer consequências. Eu lembro muito bem de fatos quando criança, quando jovem, ao sofrer algum tipo de acidente, por exemplo, conter o choro, conter a emoção, não expressar, porque isso era sinalizado como uma coisa feminina ou uma coisa fraca. Então hoje eu aprendi a expor mais meus sentimentos, a mostrar realmente aquilo que eu estou passando e não mais esconder. Tá, mas lá quando você era menino, você aprendeu isso também, que não podia chorar, que não podia mostrar o sentimento, ou você já foi educado com esse olhar de poder falar do sentimento? Não, quando criança eu fui educado para ser menino e menino não chora. Por exemplo, quando eu estava fazendo uma trilha, eu chutei uma pedra e doeu, eu chorei. Veio o guia e falou, por que você está chorando? Eu falei, estou chorando porque está doendo. Eu não sou Van Damme, eu não sou Stallone, está doendo e está... E depois daquilo a gente começou a conversar, né? Eu percebi que muitos dos jovens também não expressam por medo, né? Por esconder uma situação. Então é muito constrangedor não poder expressar. Claro, eu tive uma educação machista como qualquer da minha geração e poder não extravasar o que estava sentindo. E depois disso tudo passou a dor, eu tirei o tênis, eu tirei a meia, saiu a unha junto, mas aquilo não era mais o que estava me incomodando. O que incomodava realmente era esse não poder chorar, esse lugar, né, que a gente tem que ocupar na sociedade. Tá. E de que forma você acha que o machismo te atrapalha hoje ainda?
O machismo atrapalha todo e qualquer homem quando ele quer quebrar esse paradigma. Quando você vai num jantar, tem 3 mulheres e um homem, o garçom leva a conta para o homem, né? Isso é muito ruim, porque obriga a gente nossa, que lugar de privilégio é esse? Ou numa determinada situação onde a gente é obrigado a aumentar a voz para ser escutado. Ou num determinado momento em que a gente pode mostrar delicadeza sem ser equiparado a efeminado, afeminado. E aí existe uma situação em que a gente precisa superar. Eu posso demonstrar sentimentos, eu posso abraçar, eu posso falar que o homem é bonito, e isso em nenhum momento me diminui enquanto homem. Sérgio, e na sua profissão, as oportunidades são iguais para homens e mulheres? Não, acredito que em nenhuma profissão as oportunidades sejam iguais. Sempre há um favoritismo em relação ao homem por causa das questões que são postas às mulheres. A questão da gravidez, a questão do cuidado com os filhos e a questão, infelizmente, da questão lógica, né, que isso ainda é um tabu na sociedade. Então, os homens ainda têm privilégios, principalmente se forem solteiros, na escalada em uma empresa, em arrumar trabalho ou profissão. Tá, mas na universidade... Na universidade é menos, mas mesmo assim, os cargos de coordenação e os cargos de diretoria, os homens ocupam os melhores cargos. Tá. E voltando um pouquinho, você falou nessa questão do restaurante, do garçom trazer a conta. O que eu acho muito interessante também é quando alguém pede uma bebida alcoólica e alguém pede uma não alcoólica e o garçom coloca a alcoólica para o homem e a não alcoólica para a mulher, né? E às vezes é o contrário, sim, mas o garçom nem pergunta, né? Então tá tão naturalizado que a bebida alcoólica é para o homem, né? Você já viveu isso? Eu vivo isso, porque como eu não faço uso do álcool, né, sempre saio, não deixo de frequentar bares, barzinhos e botecos, sempre tem a mesma situação. Aí eu tenho que apontar com o dedinho que a bebida com álcool é da outra pessoa e eu bebo o suco, ou eu bebo refrigerante, ou coquetel sem água. Álcool. Tá, isso é muito comum. É muito comum porque acha-se que o homem, por princípio, é o mais forte e que faz uso do álcool. Né? Já é uma naturalização. Assim como a violência já é uma naturalização. Pois não é natural a violência. É uma coisa construída, histórica, ela é social, em que vai se desenvolvendo. Muita gente acha que exista, de fato, aquele homem da caverna puxando a mulher pelos cabelos. Mas isso não é, isso é uma construção. Né? Não existe isso. Isso foi feito depois, muito tempo depois, para justificar uma condição e legitimar uma condição da violência contra a mulher, como se fosse uma coisa imemorial desde a origem do ser humano. Mas não é, sabemos que não. Foi uma construção histórica, principalmente como um modo de produção econômica, quando o ser humano se tornou sedentário e deixou de ser nômade. Uhum. Tudo tá aí na história, né? Sim, tudo está na história. Se a gente pegar a história do patriarcado, a professora Eliade Safiotti desenvolve muito bem isso. A primeira propriedade do homem foi a mulher. Ele se apossou da mulher porque ele sabia que era necessário criar riquezas, ou seja, ter mão de obra. Então, quando ele começou a dominar a mulher, quando começou a dominar a sociedade, ele começou a dominar pela mulher, porque é um jeito de dominar a força produtora, pois a mulher tem que gerar filhos para esse homem. Então, o patriarcado, na verdade, é um domínio, né, exploratório do corpo da mulher para benefício do homem, para beneficiar a sociedade, que então a sociedade patriarcal é dessa forma. A gente tem muito trabalho, né? É necessário muita coisa. Primeiro, questionar todo esse sistema neoliberal, né, que impõe à mulher facilidades,
mas ao mesmo tempo não libertou ela das tarefas domésticas. Ela pode trabalhar, pode viajar, mas sempre vai ser cobrado qual é o papel do filho, qual é o papel da casa, qual é o papel, o que ela está fazendo. Ela pode se dar muito bem, mas falhou no papel de ser mãe, falhou no papel de ser dona de casa. Tudo que ela construiu por fora vai abaixo. Triste, né? E aí você tem um filho, né? Uma filha. Como é que foi a criação deles, né? E seu filho, principalmente? A criação... O seu olhar já foi diferente, né? Sim. Para esse menino. A criação dos meus filhos foi uma coisa totalmente diferente da que eu tive em relação aos meus pais. Primeiro, a gente não tinha muita liberdade de experimentar coisas diferentes. Era sempre o mesmo papel, jogar bola, atividades físicas para os meninos, e para minha irmã, atividade dentro de casa, sempre próximo da mãe. Já com os meus filhos, isso foi jogado de lado. Meu filho foi fazer artes, foi fazer música, minha filha que faz esporte. Nós invertemos os papéis. Tanto é que hoje ele é super feliz na área dele e ela é super feliz na área dela, joga futebol. Claro que ambos ainda enfrentam preconceitos, mas como eles souberam muito bem isso dentro de casa, a lidar com isso, esses preconceitos não atingem eles e eles desenvolvem suas vidas tranquilamente. Que tipo de preconceito que eles enfrentam? Onde já se viu um menino não saber jogar, ser forte, jogar futebol, nem tem que gostar disso, tem que gostar daquilo. Ela, por que ela é forte, ela é máscula, por que ela ela fala alto, ri, sobe em árvore, pula. Olha só essa perna dessa menina, toda cheia de cicatriz. Então isso aí, até meus pais falaram, mas vocês não educaram de forma errada? Não, eu falei, não, educamos de forma correta para que ele possa entender uma nova sociedade e talvez na próxima geração dele não tenha nem mais esse problema. As coisas sejam feitas de forma natural, sem precisar forçar. E ele hoje é um rapaz muito feliz e ela também muito feliz. São felizes. Que bom, muito legal. E como é que você lida com os amigos? Você ainda tem amigos que... Tenho bastante amigos. Que fazem piadinha. Tenho bastante amigos que fazem piadinha misóginas, fazem homofóbicas, preconceituosas, racistas. Mas eu lido com bom humor. Eu nunca perdi uma amizade por causa disso. Eu tento contornar. Eu tento emendar outra piada para que ele possa refletir da onde partiu aquela primeira piada. Para que ele possa ver que piada, na verdade, pode ser feita sem ferir alguém. Né? Então, eu trago situações para que esses amigos permaneçam mais próximos. Porque se eu encerrar a amizade, ele vai continuar fazendo piada. Né? Ele vai continuar fazendo piada com outras pessoas, então para que eu vou me distanciar? Eu prefiro ele próximo, trabalhar com ele, e aí muitos já se converteram. Opa, o Sérgio está aqui no grupo, né, gente? Menos, né? Então, piadas no WhatsApp, por exemplo, já está bem melhor o nível de piada, já não tem piada. Ontem alguém fez uma piada sobre gordo, aí alguém já embaixo já respondeu, isso é gordofobia. Então já tiraram também. Então a gente aprende a não fazer piadas com aspectos físicos, com aspectos sexuais, com aspectos regionais. Né? A gente aprende hoje nas redes sociais a não fazer mais piadas com essas situações. Que bom, né? Porque tem grupos que são... Parece que só fazem isso, né? Só. E rir das desgraças, né? Então, a gente tem um manualzinho, né, dentro do grupo para poder fazer o grupo acontecer. E evitar essas situações que deixam as pessoas assim numa situação bem ruim, bem desconfortáveis. E o que ressoou para você quando você viu o movimento, quando a gente conversou? O que te chamou para falar, eu quero estar junto? Muitos homens acham que o feminismo
é uma estratégia de submeter os homens às mulheres. Como se o feminismo fosse uma teoria do revanchismo. Como se o feminismo fosse uma ardilosa manipulação das mulheres sobre os homens. E não é nada disso. O feminismo, pelo menos para mim, é um grande movimento onde mulheres e homens poderiam compartilhar de aprendizagens. E nós, homens, precisamos entender que o feminismo não é contra o homem, mas é contra o machismo que está dentro da gente. Quando a gente fala de masculinidade tóxica, na verdade, não creio nisso. Não existe uma masculinidade tóxica. Existem relacionamentos tóxicos em que as pessoas vão se contaminando e vão se estabelecendo relações de desigualdades. Porque há algum tempo atrás existia masculinidades hegemônicas. Aí deixou de ser moda falar nisso. Aí depois masculinidades dominantes. Aí deixou de ser moda. Agora a modinha é masculinidade tóxica. Daqui a 5 anos vão inventar outra modinha. Porque, na verdade, as masculinidades elas surgiram para que o homem pudesse refletir sobre o seu espaço, mas não incorporar uma resistência ao feminismo. E muitos homens estão falando hoje de masculinidades como se fosse um resgate de traços que a gente queria já ter abandonado. Então, eu estou percebendo que, na verdade, masculinidades é uma resistência ao feminismo. Que é uma forma de falar, não, eu sou um homem legal, eu limpo a casa, eu troco a criança, eu levo a criança, mas não reconhece o lugar da mulher na sociedade. Está faltando isso. Eu sou um homem legal, eu divido a conta, eu lavo minha cueca, eu compartilho, mas ainda não reconhece a mulher na sociedade no lugar de poder, no lugar de chefia. Então, muitas destas masculinidades, na verdade, é uma resistência ao feminismo. Não abriram mão do seu lugar na sociedade de poder e de controle. Tá. E por isso que isso ressoou para você vir para o movimento Homens Não São Inimigos? Sim, sim. É muito importante ter campanhas como essa, como movimentos como esse, para que homens possam se desconstruir, mas reconhecer o lugar da mulher na sociedade. Se fizer qualquer outra coisa sem reconhecer o lugar da mulher na sociedade, não é um movimento libertador, é um movimento reformador. Tá, muito legal. Muito obrigada pela sua presença, pela sua contribuição, pelo seu tempo e pelo que você está disposto a fazer por esse movimento, né? Pelos homens, pelas mulheres, pela sociedade. Sérgio, como é que as pessoas te encontram nas redes? Bom, você já está famoso, né? Me encontram pelo meu Instagram e pelo meu YouTube. Tá. Sérgio Barbosa? Sérgio Barbosa. Só jogar lá Sérgio Barbosa que te acha? Acho que é. Depois eu coloco o link, então. Sou uma pessoa tecnologicamente atrasada. Tá, a gente põe o link lá Tá, no seu canal, tá bom? Em 2022, o número de alunos EAD será maior que o número de alunos presencial. Eu preciso me converter a isso. É isso aí, gente. Então, esse foi o papo com o Sérgio Barbosa. Muito obrigada mais uma vez. E fiquem ligados porque vem muita coisa boa por aí. #Homens Não São Inimigos.